Meus queridos, a paz do Senhor, é um prazer estar mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, a sua companhia. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós iniciaremos mais um estudo das nossas lições de escola dominical deste primeiro trimestre de 2016. Na semana passada estudamos a quarta lição e hoje nós vamos para a quinta lição, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Nós vamos perceber durante todo este trimestre, como nós fizemos na primeira aula, falando sobre todas as lições que nós passaremos, nós vamos perceber durante todo esse trimestre que até a sétima lição nós estaremos estudando sobre tratados escatológicos que são voltados para o mundo gentílico. O que é o mundo gentílico? É o mundo não judeu. A partir da oitava lição, nós trataremos, a nossa oitava lição será sobre a grande tribulação, que já é um período, nós veremos isto, nós estudaremos sobre a grande tribulação e veremos que será um período de tratamento de Deus com Israel. Então, até a sétima lição, nós estaremos estudando sobre o tratamento de Deus com os gentios. E uma das coisas mais magníficas neste período dos gentios, que é assim que nós chamamos esse momento que nós vivemos, este tempo em que nós vivemos, uma das coisas mais magníficas, diante de tudo aquilo que nós já estudamos nas 4 lições, neste primeiro mês de estudo das nossas lições de escola bíblica dominical, o que é mais magnífico neste período de tratamento de Deus com os gentios é o arrebatamento da igreja. Nesta lição, então, a lição de número 5, do dia 31 de janeiro de 2016, nós estudaremos sobre o arrebatamento da igreja. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida e, sobretudo, aqui na Academia de Pregadores, nós lhe forneceremos subsídios bíblicos e teológicos para ministrar a sua lição em classe, para ser uma bênção na vida de seus alunos, mas também para transformar a tua vida e fazer com que eu e você estejamos cada vez mais ansiosos, aguardando, prontos, preparados para o arrebatamento da igreja que se dará de forma súbita. Nós estudamos isso na lição passada, mas nesta lição nós também trataremos dessa questão do arrebatamento da igreja de forma rápida. Então vamos lá, o arrebatamento da igreja. Texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 17. Verdade prática. O arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. Nós já falamos em aulas anteriores que o estudo escatológico tem como principal foco demonstrar a consumação do projeto salvífico, consumação do projeto de Deus para restaurar a humanidade. E o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. O ponto central da lição nos diz o seguinte: a igreja de Cristo será arrebatada pelo Senhor. Todos os salvos subirão para se encontrarem com Jesus. Todos os salvos do mundo inteiro, não importa a sua raça, tribo, língua ou nação, mas todos os salvos, naquele dia, um só povo, verdadeiramente, plenamente, um só povo, reunido com o Senhor para habitar com Ele nas mansões celestiais, eternamente nas mansões celestiais. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar que o arrebatamento da igreja será a completude da salvação. Será o ápice, o clímax da nossa salvação. O ponto máximo, a consumação da nossa salvação será o arrebatamento da igreja. Os objetivos específicos, a nossa lição está dividida em 3 pontos, portanto,
3 objetivos específicos. Primeiro, saber que todos os salvos serão arrebatados. Todos os salvos, sem nenhuma exceção, todos os salvos serão arrebatados. Segundo, explicar como se dará o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Paulo, no seu texto aos Tessalonicenses, vai nos falar sobre isso e nós veremos como se dará esse arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Terceiro, compreender o que acontecerá antes e depois do arrebatamento. Leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao versículo 18. O texto bíblico nos diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos, historicamente falando, a igreja que estava em Tessalônica estava passando por um momento crucial na sua história, por um momento difícil. Os crentes estavam tristes por causa daqueles parentes que já tinham partido para a eternidade, que tinham morrido, e eles estavam sem saber se os veriam de novo. Paulo, então, vai escrever esta carta, essa primeira carta aos Tessalonicenses, para animar os irmãos, para vivificar a esperança desses irmãos. E ele diz: olha, irmãos, eu escrevo para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque nós não precederemos aos que dormem. Ou seja, nós não seremos arrebatados, nós não subiremos aos céus antes deles, mas eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntos. Ele está dizendo que nem nós precederemos aos mortos e nem eles nos precederão. Juntos subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. É lógico que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai falar dessa transformação do nosso corpo mortal, e ele diz: convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Mas para os crentes de Tessalônica, Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. No arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntos subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Um texto que me chama a atenção na leitura bíblica em classe é o versículo de número 16, porque Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, como nós já falamos, ele diz: porque o mesmo Senhor. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: porque o Senhor mesmo, ou seja, é Ele mesmo. Paulo está nos ensinando, nos dizendo o seguinte. Eu acho isso interessante porque, às vezes, se nós somos convidados para pregar em um evento ou para fazer algum trabalho, alguma coisa, se surge um problema realmente justificável, uma situação adversa que nos impede de ir, geralmente a gente diz: olha, irmão, eu não vou, mas vou mandar alguém para me representar. Eu vou mandar um representante, ele vai, e vai ser aquele que será a minha pessoa aí neste lugar.
Paulo está dizendo o seguinte: o Senhor mesmo, ou o mesmo Senhor, ele está dizendo: quem virá nos buscar não será o arcanjo, não serão os querubins, os serafins, não. O Senhor não vai mandar ninguém. Ele não vai mandar representantes. O Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto alegra a nossa alma. Isso nos renova a esperança. Nos dá força para continuar lutando, para continuar fazendo de tudo para sermos fiéis a Deus, dia após dia, porque o nosso Senhor descerá do céu. Ele mesmo virá para arrebatar a sua igreja. Nós estudaremos então nesta lição, meus queridos, o arrebatamento da igreja. Falaremos sobre o arrebatamento. Estudaremos a respeito desse acontecimento que será o mais glorioso de toda a história. Esta lição é muito importante para nós porque nós temos pregado pouco sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta do Senhor. Ensina-se tão pouco sobre isso e o evangelho nos nossos dias muitas vezes é confrontado com as necessidades sociais. Existem necessidades sociais e nós precisamos fazer frente, dar uma resposta a essas necessidades sociais. E muitas vezes nós estamos tomando o evangelho, usando os textos dos evangelhos para fazer frente, para combater a essas necessidades sociais. Mas, na verdade, o que nós mais devemos pregar é preciso que haja um despertamento entre todos nós nos últimos dias para pregarmos, para falarmos sobre o arrebatamento da igreja. O primeiro ponto da nossa lição vai falar o seguinte: todos os salvos serão arrebatados. E o comentarista ele inicia dizendo aqui que na primeira fase da sua vinda, no arrebatamento da igreja, nós já falamos sobre isso aqui. O arrebatamento da igreja é um fato escatológico específico, distinto. A vinda do Senhor Jesus acontecerá, a segunda vinda do Senhor não é o arrebatamento da igreja. A segunda vinda do Senhor acontecerá no final da grande tribulação, para o Senhor lutar contra o anticristo, contra as nações que se aliarão a ele para guerrear contra Israel. E o Senhor vai vencer as nações, vai instaurar o reino milenial. Agora, o arrebatamento da igreja é um fato escatológico específico dentro do programa de Deus para os acontecimentos escatológicos. Tá ok? Então, quando nós falamos primeira fase da segunda vinda, segunda fase da segunda vinda, teologicamente isso não se sustenta. E também biblicamente isso não se sustenta. Porque, na verdade, a segunda vinda do Senhor é uma só. Não existe primeira e segunda fase. Ela se dará lá no final da grande tribulação. O arrebatamento da igreja, nós chamamos o arrebatamento de segunda vinda. Mas no arrebatamento o Senhor não virá na terra. A Bíblia diz que nós subiremos. O texto de Tessalonicenses nos deixa isso claro. O texto é enfático. E ele nos diz que nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós seremos arrebatados, seremos arrancados, tirados daqui para encontrar com o Senhor nos ares. Primeiro parágrafo deste primeiro ponto nos diz o seguinte: a reunião dos salvos no encontro com Cristo. O nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, nos colocou aqui que a palavra arrebatamento no grego é harpazo. Este vocábulo que nos dá a ideia de rapto, de remoção repentina, de modo súbito. Rapto é arrancar com força, tirar de modo súbito. Harpazo, arrebatamento, é arrancar com força. Meus queridos, nada poderá nos deter, nada poderá nos segurar. Nós seremos arrancados com força desta terra. Esta é a ideia do arrebatamento. No momento que o Senhor vier para arrebatar a igreja, ele arrancará a sua igreja. Ninguém poderá impedi-lo. Harpazo do grego. Arrancar de forma súbita. É uma remoção repentina. Ele nos tirará daqui para estarmos com ele
nas mansões celestiais. Segundo parágrafo do segundo ponto, do primeiro ponto, quem será arrebatado? Quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados, que foram regenerados, que foram resgatados pelo poder do sangue de Jesus. Nós precisamos entender que a vida cristã não é fácil e ela exige renúncia. O crente, na sua jornada aqui na terra, enfrenta montes e vales, alegrias e tristezas, enfrenta intempéries, barreiras e dificuldades. Nós enfrentamos todas as dificuldades, mas a esperança salvífica deve nos mover ao encontro do Senhor. Diante das adversidades, das aflições, dos problemas, das lutas, das dificuldades, a esperança salvífica deve nos mover. A esperança salvífica deve nos alavancar para estarmos com o Senhor todos os momentos da nossa vida por toda a eternidade. A comunhão que nós desenvolvemos com Deus aqui agora vai produzir, vai gerar em nós condição de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Então, aqueles que querem ser arrebatados precisam pactuar com o Senhor, receber a Cristo como seu Salvador e permitir que o Espírito Santo habite na sua vida e ele seja purificado pelo poder da palavra de Deus. Segundo ponto, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. O arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Primeiro parágrafo vai falar sobre a ignorância acerca dos mortos. Nós já falamos aqui em relação à atitude da igreja de Tessalônica. Eles estavam tristes porque eram ignorantes a respeito dos mortos. Então Paulo escreve dizendo que os mortos ressuscitariam. Jesus é a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. É lógico que antes de Jesus, alguns outros homens tinham ressuscitado. Depois de Jesus, outras pessoas também ressuscitaram. Não é? Isso é prático. Agora, por que Jesus é chamado da primícia dos que dormem? Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele venceu a morte. E dentre esses que ressuscitaram para nunca mais morrer, aliás, dentre esses não, Jesus é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Outras pessoas ressuscitaram. Lázaro, Jesus ressuscitou a Lázaro, mas ele morreu. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a viúva lá da cidade de Naim. Naim não é o nome do homem, hein? Naim é o nome da cidade. Era viúva, né, que o marido dela chamava Naim. Era a viúva de Naim, a viúva que morava na cidade de Naim. Jesus ressuscitou o seu filho, mas ele morreu depois. Lá no Antigo Testamento, nós vemos milagres de ressurreição também acontecerem. Só que essas pessoas passaram pela morte novamente. Jesus é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. E por isso ele foi o primeiro, porque nós também ressuscitaremos. Os que morrerem em Cristo. Nós, como seres humanos, né? Eu estou dentre aqueles que Paulo diz, a minha esperança está dentre aquilo que Paulo diz. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Aqueles que morrerem em Cristo também serão ressuscitados. Mas Jesus é a primícia dos que dormem. Por que é preciso que haja essa ressurreição? Por que é necessário que a salvação produza esta ressurreição? Porque a restauração da morte faz parte da restauração do pecado. Meu querido, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. Se Jesus agora venceu o pecado, a morte também foi vencida. Ela foi vencida. E o Senhor vai nos ressuscitar. O próprio Deus, assim como ele ressuscitou a Cristo, ele vai nos ressuscitar para provar que o pecado foi vencido. Para provar a plena restauração da imagem e semelhança de Deus no ser humano. O ser humano passa pela morte. Porque isso é a vindicação da justiça de Deus. Foi o que ele falou com Adão e Eva lá no Éden. O dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Eles morreram.
E esse pecado chegou até nós, nós também morremos, passamos pela morte, mas a morte já foi vencida pelo Senhor. E se nós passarmos pela morte, nós temos a certeza que ressuscitaremos com o Senhor para estar para sempre ao seu lado. Segundo parágrafo desse segundo ponto. A primeira e a segunda ressurreição. A Bíblia diz que bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, os que morreram salvos em Cristo Jesus. No momento do arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão para, junto com os crentes transformados, encontrarem com o Senhor. A segunda ressurreição é a ressurreição para a morte eterna. Lá depois, no final do milênio, já na instauração do trono branco, aquelas pessoas que morreram sem Cristo ressuscitarão para a vergonha eterna. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos que esperam a volta do Senhor Jesus. Eles se levantarão, a Bíblia diz que a terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os mortos. Eu não sei como, isso é um mistério, nós não conseguimos entender como as pessoas que desapareceram, quem foi cremado, vai ressuscitar, virão à tona, retornarão para estar com o Senhor. Aqueles que fazem parte da segunda ressurreição também retornarão, seja qual for o tipo de morte, seja se a pessoa foi cremada ou não, se o corpo não foi encontrado, mas o mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, todos os mortos ressuscitarão e aparecerão diante do Senhor, porque pelo seu poder o Senhor fará isso. Terceiro parágrafo deste segundo ponto: a transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Mais uma vez lembrando que quando Jesus voltar aqui, está se referindo ao arrebatamento da igreja, a transformação dos crentes que estiverem vivos quando a igreja for arrebatada. Nós já citamos a carta de Paulo aos Coríntios. Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Isto é o que nós chamamos, é um dos milagres da salvação. É um dos milagres da salvação. Nós temos um curso sobre os 7 milagres da salvação. E nós falamos sobre cada um desses milagres que a salvação produz na nossa vida. A regeneração, a santificação, a participação com Cristo, as coisas celestiais. O último grande milagre da salvação é o que nós chamamos de glorificação final. Essa transformação que o nosso corpo passará, esta glorificação final. Na verdade, teologicamente falando, nós falamos que isto é como, nós seremos como que mergulhados na divindade do Pai. Nós não seremos divinos, porque a essência da divindade está em Deus, está em Cristo. Cristo se encarnou, mas ele não perdeu a essência da divindade. João nos afirma no Evangelho, escrito por ele, no capítulo 1, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava, ele diz era. Isso é essência. Nós não somos e nunca seremos divinos, mas nessa glorificação final, a ideia é essa, é como se nós seremos mergulhados na divindade do Pai. E então esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Será transformado em corpo incorruptível. Corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus. Os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares, poderão estar para sempre com o Senhor, porque teremos os corpos semelhantes ao corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa maior esperança. Isso alegra a nossa alma, isso alegra o nosso coração. Nós devemos falar disso com muita satisfação, com uma esperança viva dentro de nós. Os nossos corpos serão transformados. João, escrevendo em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, ele diz, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo, todos os problemas, todas as dificuldades, tudo isso deixará de existir.
tudo isso deixará de existir. Tem um hino da harpa cristã que diz que no céu não entra pecados, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Nós não entraremos no céu com essas nuvens da vida terrestre. Não entraremos no céu com corpos corrompidos, com corpos doentes, adoecidos. Não, porque tudo isso é consequência do pecado. Mas nós entraremos no céu com os corpos transformados, glorificados, para a glória do nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto da nossa lição, estamos tratando sobre o arrebatamento da igreja. Esta nossa quinta lição está tratando sobre o arrebatamento da igreja. No primeiro ponto nós falamos sobre todos os salvos serão arrebatados. No segundo ponto nós falamos sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E agora o terceiro e último ponto da lição. Nós vamos falar sobre antes do arrebatamento e depois dele. Antes do arrebatamento, o que é preciso? Muita vigilância. Vigilância. Precisamos estar atentos. Repito o que eu já disse, vou falar durante o trimestre inteiro. A vigilância não é uma atitude somente, mas a vigilância tem que ser um estilo de vida. Estilo de vida. No arrebatamento, os eventos finais serão de uma rapidez surpreendente, como nós já falamos, num abrir e fechar de olhos, não dará tempo de se preparar, mas nós que vivemos em vigilância, em arrependimento, vivemos com Cristo, nós seremos arrebatados com o Senhor. Antes do arrebatamento, a única coisa que nós precisamos é de vigilância. Eu já disse aqui em aulas anteriores que o que nós precisamos é manter a nossa comunhão com Deus. Eu já disse em aulas anteriores que se nós queremos ir para o céu, nós precisamos ter o céu como um resultado da nossa comunhão com Deus. Depois do arrebatamento, depois viveremos felizes para sempre. Depois viveremos felizes para sempre, ao lado do Senhor. Não haverá mais essas dificuldades. Os nossos corpos serão diferentes. O pensamento que nós temos aqui, tudo isso será modificado. Tudo isso. Isto é tão glorioso que a palavra de Deus nos afirma que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Quando nós lemos Apocalipse, João falando sobre o céu, a partir da sua experiência, a partir da visão que ele teve, ele vai falar das grandezas do céu, das maravilhas dos céus. Mas tudo o que João vai falar é de forma metafórica. Quando nós paramos para imaginar o céu, uma cidade onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, os rios, o rio de cristal, a árvore da vida. Lá não precisa de luz, porque a glória do Cordeiro ilumina a cidade. Nós imaginamos uma cidade magnífica, maravilhosa, uma cidade inigualável, singular. Um lugar que só de imaginar, só da nossa mente, que é tão falível pensar, nós nos alegramos, glorificamos o nome do Senhor. O que Deus preparou para nós é muito melhor, vai além daquilo que nós podemos imaginar. Está muito além do nosso entendimento, acima da nossa compreensão. O que João está fazendo ao escrever Apocalipse é fazer uma referência metafórica, de forma que a gente possa compreender, ter pelo menos uma ideia. Mas naquele dia, quando o Senhor nos arrebatar, naquele dia, quando a igreja do Senhor estiver desfrutando de todas as delícias das mansões celestiais, este é o dia esperado por todos nós. E esse trimestre, eu tenho certeza que durante esse trimestre, esse primeiro trimestre de 2016, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. O meu desejo é que as nossas salas de aulas, em cada um dos nossos templos, estejam repletas de pessoas não crentes, para ouvirem dessa esperança gloriosa que nós temos, que nós falemos dessa esperança motivados, com os corações movidos para isto.
Sabendo que se antes do arrebatamento nós precisamos ter vigilância, se antes do arrebatamento nós precisamos renunciar, se antes do arrebatamento nós precisamos ter cuidado, se antes do arrebatamento nós precisamos estar atentos, depois do arrebatamento nós desfrutaremos das delícias do céu. Agora, para mim, meus queridos irmãos, eu tenho uma convicção em mim, em minha alma, do que será mais importante para mim no céu. Para mim, o mais importante no céu não serão as ruas de ouro, o muro de jaspe, rio de cristal, não será a árvore da vida. Para mim, o mais importante no céu não será, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isso vai ser muito bom, isso vai ser muito bom. Mas quando eu penso no céu, o que mais alegra o meu coração, o que para mim vai ser mais importante no céu, é que no céu nós não sofreremos mais a influência do pecado. No céu, o pecado não existirá. Nós seremos transformados e não sofreremos mais a tentação. Enquanto estivermos aqui, antes do arrebatamento, é esse o ponto que estamos tocando agora, antes do arrebatamento, nós temos que vigiar, temos que policiar a nossa vida, temos que renunciar, temos que lutar contra o pecado, lutar contra a carne, não dar liberdade para a carne, como nós já estudamos aqui durante esse trimestre. Mas lá no céu não, lá no céu nós viveremos livres, lá não teremos pensamentos perniciosos, lá não teremos más intenções. Lá nada disso acontecerá, porque lá no céu tudo será perfeito. Os nossos corpos serão perfeitos, seremos transformados plenamente. Viveremos felizes para sempre ao lado do Senhor Jesus. Esta é a proposta de Deus para a sua igreja. Esta é a promessa de Deus. Isso não é uma possibilidade, isso é uma convicção. É uma convicção que eu e você podemos ter, porque o Senhor disse, Ele falou e a sua palavra não volta atrás. Passa os céus e a terra, mas as suas palavras não passam. Nós estaremos ao lado do Senhor. Ao estudar essa quinta lição, o nosso coração se alegra, o nosso coração está feliz, porque nós estamos estudando sobre o arrebatamento da igreja. É, na minha visão, a melhor lição do trimestre, o arrebatamento da igreja. Nós temos a convicção que seremos arrebatados. Tratamos no primeiro ponto sobre todos os salvos serão arrebatados, não ficará nenhum salvo de fora. Basta tão somente mantermos a nossa comunhão com Deus. Os salvos do mundo inteiro, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, serão reunidos. Serão reunidos. Lembro-me da harpa que diz que tantos como areia na praia, tantos como areia no mar, todos nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. No segundo ponto, nós tratamos sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, os nossos entes queridos, aqueles que partiram para a eternidade, que foram antes de nós. Eles serão ressuscitados, com corpos também restaurados, e encontraremos juntos nos ares para estar com o Senhor. E o nosso terceiro ponto, tratamos sobre antes e depois do arrebatamento. Antes, renúncia. Antes do arrebatamento, vigilância. Antes do arrebatamento, cuidado. Antes do arrebatamento, oração. Antes do arrebatamento, nós precisamos enfrentar as lutas cotidianas, as dificuldades, as barreiras do dia a dia. Mas depois do arrebatamento, será consumada a nossa alegria, a nossa felicidade. Que a bênção de Deus realmente repouse sobre a nossa vida. Que nós pensemos no arrebatamento, que nós vivamos o arrebatamento da igreja todos os dias da nossa existência. Que a mensagem do arrebatamento seja a maior esperança da nossa alma. Bendito seja o nome de Jesus. Que a mensagem do arrebatamento seja a alegria do nosso coração. Que o Espírito Santo comunique isto ao seu coração, meu querido. Que o Espírito Santo comunique isto à sua alma. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena confiar nele. Vale a pena enfrentar as dificuldades, as lutas e os problemas do dia a dia. Mas nós temos a esperança que não vai falhar. Nós temos a esperança que ninguém pode nos furtar.
Como nos disse o apóstolo Paulo, como Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, escreveu a todos nós: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Ele virá ao nosso encontro para nos arrebatar para as mansões celestiais. Que Deus abençoe a sua vida, que essa alegria que eu sinto agora em minha alma, que essa alegria que eu sinto em meu coração, que você também esteja sentindo, que nós sejamos motivados a cada dia pelo arrebatamento da igreja. Essa não é uma esperança frajuta, essa não é uma esperança que se acaba, essa não é uma esperança no homem, essa não é uma esperança num sistema, esta é a esperança numa promessa. Uma promessa verdadeira. Ainda que muitos dizem que há muitos anos, há milhares de anos, Jesus prometeu que iria nos arrebatar, que ele iria voltar, e ele ainda não voltou, mas nós cremos que Jesus voltará. Jesus voltará. Creia o mundo ou não, Jesus voltará. Estejam as pessoas preparadas ou não, Jesus voltará. Queira o inferno ou não, Jesus voltará. Acreditem as pessoas ou não, Jesus voltará. Esta é a nossa convicção. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo encha a tua alma desta alegria, deste prazer. Só de pensar nisso, a nossa alma se alegra, regozija na presença de Deus. E eu fico imaginando como será aquele dia. Como será aquele dia quando o Senhor nos arrebatar daqui. Quando nós encontrarmos os salvos do mundo inteiro. Nós estudamos nas lições do trimestre passado sobre a Torre de Babel, a confusão das línguas. Mas naquele dia, nós, os salvos do mundo inteiro, estaremos diante do Senhor falando uma só língua. Bendito seja o nome de Jesus, sentindo a presença de Jesus de perto. Se é tão bom sentir a presença de Jesus enquanto estamos aqui na terra, mesmo com tantos problemas, mesmo com tantas dificuldades. Eu fico imaginando quando nós participamos de um culto, quando nós vamos para o templo para cultuar a Deus, e mesmo vivendo as nossas lutas e problemas do dia a dia, como é bom quando nós chegamos na presença de Deus, cantamos hinos de louvores, adoramos ao Senhor, podemos sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Se isto é bom aqui na terra e naquele dia, quando estivermos com os corpos transformados, bendito seja o nome de Jesus. Naquele dia, quando estivermos com os corpos incorruptíveis transformados, seremos corpos corruptíveis transformados, seremos incorruptíveis. Estivermos ao lado do Senhor, olhar nos seus olhos, tocar em Jesus. E eu tenho certeza que ele irá se virar para nós. Nós iremos estudar sobre as bodas do Cordeiro. Nós estaremos com o Senhor e ele mesmo nos servirá. E eu tenho certeza que nós diremos: valeu a pena, valeu a pena, vale sempre a pena. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sinto alegria em minha alma. E eu gostaria de encerrar esta aula orando a Deus, fazendo uma oração ao Senhor, para que Ele reavive a cada dia a nossa esperança de estar com Ele. Que essa seja a minha esperança, a esperança da minha esposa, dos meus filhos, que essa seja a esperança da sua casa, da sua família. Nós estaremos juntos nos céus, nós estaremos com os nossos entes queridos, estaremos com os nossos filhos nos céus. Aleluia, nós seremos arrebatados para estar com o Senhor. Que essa seja a esperança da tua família. Se todas as tuas esperanças falharem, que essa esperança não se frustre, que essa esperança não fale jamais. Eu gostaria de encerrar esta aula fazendo esta oração por você. Bendito seja o nome de Jesus. Quem sabe você que nos assiste, quem sabe você não tem esta esperança. Quem sabe você está assistindo a nossa aula, convidado por um amigo, por um parente, e você não tem essa esperança. Mas eu venho te dizer que essa esperança é para a tua vida. Jesus morreu para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar esta esperança. Bendito seja o nome de Jesus. Nós não tínhamos esta esperança, mas Jesus nos comprou, Ele nos resgatou e nos deu a alegria de dizer que nós iremos ao encontro do Senhor. Se você quiser agora mesmo, quem sabe você que está assistindo a nossa aula ainda não é salvo na pessoa bendita de Jesus. Agora mesmo você pode entregar a sua vida a Jesus. Agora mesmo você pode pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados e ter a tua vida restaurada, ser regenerado para habitar nas mansões celestiais. Então feche os seus olhos e encerremos esta aula com uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, pela esperança da salvação.
Eu quero bendizer o teu nome, Senhor. Não pela oportunidade de ministrar esta aula, também por isso, mas eu quero te glorificar por ser salvo, eu quero te agradecer, porque neste dia o Senhor nos dá convicção, Pai. O teu Espírito fala ao nosso coração e renova a nossa esperança de que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Só o Senhor poderia fazer isto por nós. Só o Senhor poderia realmente ter nos encontrado quando éramos os mais desprezíveis. Mas nesta hora nós queremos te louvar, declarar a nossa dependência de ti e dizer que nós vamos perseverar. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a lutar. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a subsistir, a estar firmes até o fim. Deus, assim como tu dissesses a Daniel, vai até o fim. É o que nós queremos, Senhor, ir até o fim, tendo a certeza que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que nem subiu ao nosso coração, que nós nem imaginamos, são estas coisas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, e nós tememos o teu nome. Muito obrigado pela tua presença na nossa aula, ó Espírito Santo. Muito obrigado pela tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Nós te exaltamos, sentimos a tua presença e glorificamos o teu nome pela oportunidade de estar diante de ti. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos chegar até o fim para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esteja sempre conosco aqui na Academia de Pregadores. Receba o nosso abraço. Na semana que vem estaremos de novo, porque a Academia de Pregadores está em busca de um ensino bíblico-teológico de excelência. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. E não se esqueça, se o Senhor Jesus voltar, na semana que vem, nós estaremos com o Senhor nos ares e não mais aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.